Que a paz esteja com todo, que a paz esteja com todos vocês. Pois é, estamos retomando as nossas lives, agora ainda em caráter experimental, e eu queria trazer com vocês uma reflexão sobre uma situação que eu verifico há muito tempo nas esquerdas e que é uma lição que ela deveria aprender com a direita no Brasil. Que é o quê? O fato de aprender com a direita que nós fato de aprender com a direita a não desistir. A esquerda desiste muito fácil das coisas. Apesar da gente ter muito clara essa situação do viralatismo no Brasil, quem costuma de fato agir com esse comportamento vira-lata, infelizmente, são os partidários da esquerda. Na primeira dificuldade, cai todo mundo num desânimo injustificado e nesse desânimo acaba sendo acaba sucumbindo aos interesses do velho capital, acaba aceitando as regras que nos oprimem, regras que vão retirando cada vez mais direitos, oportunidades, como se aquilo fosse como se sobreviver fosse a única coisa que restasse para a gente, nós não tivéssemos que ter nenhuma garantia. Aliás, isso é uma situação que vem inclusive de tempos remotos, desde lá da época de Moisés e no Egito, isso está muito claro. Quando os hebreus passaram 400 anos no deserto, depois da morte de José, e que foram perdendo um direito daqui, outro lá, outro mais lá, até que perderam a própria liberdade e não se deram conta, e ficaram agarrados àquele pouco que lhes sobrava, que era a garantia mínima de sua existência, e não conseguiam mais resistir, entraram num estado de anomia tão grande que não conseguiam mais resistir. E a gente vê isso acontecendo, infelizmente, com muita frequência dentro da esquerda brasileira, onde na primeira dificuldade não há resistência. Olha a diferença que existe no padrão das pessoas que são de direita ou que melhor, que militam na direita. Mesmo perdendo, mesmo não tendo as mesmas competências e habilidades das pessoas de esquerda, eles não desistem. Eles insistem em suas fake news, em suas opiniões sem lastro para nada, mas eles lutam, eles quando têm essas manifestações, eles estão sempre participando, estão sempre engajados. E a esquerda não faz mais isso, ela simplesmente se entrega. Vejamos o caso que está acontecendo agora, por exemplo, em relação à possível cassação do Sérgio Moro. A esquerda que estava resoluta nessa missão de caçar, tanto que o próprio PT entrou junto com o PL, e aí falaram que ambos são sujos, e em parte você tem razão. Então ela estava resoluta na ideia de que o Moro tinha que ser cassado pelos muitos crimes e delitos que cometeu contra o nosso Brasil, é um verdadeiro lesa-pátria, e aí no meio do caminho vem o Lula e faz uma articulação política, enxerga que de repente vai tirar o Sérgio Moro, que de vez em quando vota com o governo, para colocar alguém que provavelmente no Paraná será alguém de extrema direita, então é melhor deixar do jeito que está. Será que isso é o correto? Esse é o comportamento correto a se esperar da esquerda? Porque é isso que vem acontecendo. A esquerda simplesmente entrega. Ela entregou vários territórios do Brasil, em especial do Sul e do Sudeste, e agora também parte do Centro-Oeste e do Norte, como se fossem territórios 100% dominados pela ideologia de extrema-direita, e basta a gente simplesmente nos contentarmos em termos uma maioria mais expressiva no Nordeste. Isso é muito pouco, o que mostra preguiça e incapacidade daqueles que estão se colocando como líderes das esquerdas nessas regiões. Gente apagada, omissa, que vai seguindo inclusive uma relação muito próxima de subserviência aos interesses do próprio presidente Lula, que tem enormes méritos, eu não nego esses méritos, né? Mas ele tem vários e vários méritos,
Mas uma coisa nós não podemos negar: assim como os bolsonaristas inventaram um Bolsonaro que não existe, esse mito antissistema que enfrenta tudo, enfrenta todos, enfrenta judiciário, enfrenta o próprio sistema capitalista. E na prática nós sabemos que não passa de um sujeito espertalhão e fujão, covarde até as últimas consequências. Também na esquerda criou-se um mito em torno do presidente Lula como se ele fosse um revolucionário, uma espécie de Che Guevara, quando na prática o Lula é um contra-revolucionário que o sistema utiliza justamente quando ele está pressionado, porque por conta de governos de extrema direita que vão tirando cada vez mais da população. Chega no momento, a população está em ponto de ebulição, de se revoltar, e isso pode culminar numa revolução. Aí chama o velho Lula, faça algumas concessões, as pessoas abaixam a poeira, voltam para casa, começam a usufruir de um pequeno conforto e esquecem daquela tortura que está acontecendo sobre elas, esquecem do sofrimento que passou até então. E é por isso que nós precisamos alterar essas mudanças. Eu vejo, por exemplo, vou dar um exemplo, o caso da minha cidade, São José dos Campos, onde existe essa acomodação da esquerda, que simplesmente parece que desistiu de lutar, se contentando a ficar com nacos do eleitorado, quando, pasmem, a cidade já foi governada 2 vezes pelo PT nos últimos anos. 2 vezes, mas mesmo assim eles preferem fazer um discurso de que a cidade é conservadora, de que a cidade não tem jeito, que as pessoas são aqui de classe média, entre aspas, são burras, são mesquinhas, em vez de ocupar o espaço e lutar por esse espaço, negando algo que é essencial na luta de esquerda, que é o fato da luta de classes. Não existe esquerda com negação da luta de classes. Entretanto, a gente encontrou-se o caminho cômodo, desde os primeiros governos Lula, de simplesmente dar espaços para os identitários, para fazer as concessões para o capital e assim governar. E aí está lá o que está sendo ressuscitado, o Zé Dirceu, que já deveria ter ido para o túmulo da política há muito tempo, voltando com os mesmos maneirismos de fazer os seus acordos de bastidores com o Centrão, cede aqui, cede nacos do poder ali, os patrimônio que é de todos vai sendo dilapidado, e é por isso que essa riqueza e essas oportunidades nunca chegam a todos, porque essas negociações acabam se impondo sobre o interesse da maioria. E aí o que os governos de esquerdas fazem? Normalmente os governos, quando chegam ao poder, quando eu digo na verdade o PT, ele acaba fazendo, ele para justificar essa luta, ele faz concessões para os identitários, ele cria o Ministério da Mulher, ele cria o Ministério da Igualdade Racial, ele cria o Ministério dos Indígenas, mas são todos ministérios só para inglês ver, são títulos sem poder real de barganha, sem poder real de influência na sociedade. É só para poder fazer aquelas reuniõezinhas, dizer que está fazendo alguma coisa e contentar os identitários, que na verdade, assim como os bolsonaristas e o ambientalismo boçal, tem como única intenção não mudar as coisas, mas mudar para continuar tudo igual. Ou seja, por exemplo, no meio ambiente, vamos mudar a matriz energética porque os combustíveis fósseis estão acabando com o planeta. Aí muda para carro elétrico, muda para gás natural, outras fontes de energia eólicas, mas a base do problema, que é o consumo desenfreado do modelo capitalista, ninguém enfrenta. E aí a única coisa que a gente fez foi mudar a matriz da geração energética e da produção de bens de consumo, entretanto ela se mantém. E se a base se mantém, as coisas não mudam. A mesma coisa o identitarismo, que foi introjetado dentro da esquerda como um verdadeiro câncer, que não tem nenhum interesse em mudar as estruturas do poder. Eles têm como único objetivo, pura e simplesmente, alterar não a estrutura de hierarquização do poder, onde ricos e poderosos ficam em cima, onde a própria organização de governo é toda hierarquizada, onde existe uma elite do próprio poder estatal para blindar as mudanças
ofuscar as oportunidades de todos terem um espaço real de participação nessa falsa democracia que nós vivemos e que é vendida como a única democracia possível, que você sequer pode questionar, que é a democracia burguesa representativa, onde a gente vota nas pessoas e elas, em tese, iriam nos representar, mas uma vez eleitas estão representando seus próprios interesses. E a maior prova disso é que, por exemplo, num país onde mais de 90%, como o Brasil, onde mais de 90% das pessoas pertencem à classe trabalhadora, ou seja, não são donos dos meios de produção, têm como forma de garantir o seu sustento a sua força de trabalho. Você olha, a representatividade dessas pessoas no Congresso é pífia, mesmo com o financiamento público das campanhas, ou seja, o nosso próprio dinheiro, que é deixado ao bel prazer para que os partidos dividam da maneira que lhes é mais conveniente para manter o status quo. Por exemplo, a divisão tanto de tempo quanto de recursos financeiros, tempo de TV, exposição dos candidatos, como dos recursos na campanha, elas são totalmente desiguais, aprofundam a desigualdade para manter os mesmos de sempre e não para fazer as alterações que são necessárias e fundamentais para a gente poder ter uma alteração no modus operandi como as coisas existem. E é por isso que a gente acaba tendo essa relação de ter mais de 90% de trabalhadores, mediante menos de 10% de donos dos meios de produção. Entretanto, lá estão representando mais de 90% estão ali para representar os donos do meio de produção e só nem 10% estão de fato representando os interesses da grande maioria, porque os recursos sequer são divididos de modo igual. E aí eles usam toda sorte de justificativas, do tipo, por que eu colocaria dinheiro num candidato que ninguém conhece quando eu posso botar num campeão de votos? Então é uma questão de investimento, tal. Ou então ele divide o tempo, por que eu vou dar o mesmo tempo para o partido da causa operária falar que um partido igual o PL, que tem 90 deputados, tem capilaridade? Ora, se você nunca dividir os espaços iguais para que as pessoas possam conhecer as várias ideias e tendências, isso nunca vai mudar, porque sempre esse cara, porque teve mais recursos, ele vai continuar se perpetuando por conta disso. A mesma coisa a distribuição de recursos. Você deixa o candidato novo, sem dinheiro nenhum, para fazer sua campanha, e aquele que está com mandato, estava com toda a estrutura de poder à sua disposição, fazendo campanha 4 anos fazendo campanha os 4 anos seguidos, e ele ainda na hora do frigir dos ovos pega 2, 3 milhões para fazer a sua campanha, enquanto o candidato novo que representa o povo não pega nem papel para poder distribuir nas ruas. Ou seja, é um sistema falsamente democrático, e é por isso que a gente tem esses problemas de representatividade. Agora, a esquerda, que é a principal prejudicada, deveria estar atuando em cima. Olha o que aconteceu nas últimas eleições. O Lula, no primeiro turno, fez quase 50% dos votos. Entretanto, a bancada de esquerda não fez nem 20% dos deputados. Como pode isso? Isso acontece porque a própria esquerda não faz a menor questão de eleger seus representantes e depois prefere ficar sendo refém dos centrãos da vida, dos liras da vida, e aí tem que ficar fazendo negociatas, andar no fio da navalha, no modelo Zé Dirceu. Olha, por exemplo, uma situação que está prestes a acontecer em São Paulo, eu espero que não, mas as informações que eu tive são de fontes bastante confiáveis, de que há uma tendência do presidente Lula largar o Boulos na mão na reta final para que ele perca as eleições para o Ricardo Nunes, porque o interesse é em 2026 ter o PMDB, o MDB, apoiando o Lula. Pois é sempre pensar pequeno, sempre em vez de investir nos nossos, deixar as velhas raposas tomando conta do galinheiro, com a esperança vã de que no futuro eles estarão conosco, sendo que na verdade são apenas lobos incorrentes esperando a primeira oportunidade para nos morder. Mas a esquerda não muda porque ela é acomodada. Por exemplo, o que faz a gente acreditar que um estado igual ao Paraná eternamente vai ficar votando na extrema-direita, ou que Santa Catarina será eternamente foco de gestação de células neonazistas, de preconceito e de racismo. As pessoas, elas não nascem assim.
elas ficam assim. E é justamente a omissão dessa esquerda institucionalizada, acomodada, que quer só garantir o seu espacinho e depois deixar o barco rolar para ter um pretexto, para ter a quem xingar, que essas coisas infelizmente vão se acumulando e a gente vai ficando para o lado de fora. Nós vamos perdendo essas oportunidades e essas oportunidades de fazer a real mudança que o Brasil precisa. Nós estamos sempre dando migalhas. Veja, por exemplo, agora o que está acontecendo em relação à questão da popularidade do presidente Lula, que está caindo, né? Essa popularidade ela está caindo, porque aí os analistas fazem uma série de questionamentos, que se isso é porque o Lula está fazendo um enfrentamento ideológico ou de aumentar o acirramento entre direita e esquerda, mas o fato que boa parte disso está acontecendo não é só por conta de erros que são explícitos de comunicação dentro da esquerda, que sempre prefere o caminho mais fácil. Vamos encher de dinheiro na Rede Globo, no jornal local, na revista local, e aqueles formadores de opinião, os intelectuais orgânicos, vão ficando para fora. Os intelectuais orgânicos não vão tendo as oportunidades de avançar. Justamente esses que a extrema-direita soube capilarizar de maneira muito inteligente, copiando o modelo que foi desenhado pelo Gramsci, e é por isso que a comunicação deles para o mal funciona de maneira bastante orgânica, porque esses foram prestigiados. Esses intelectuais orgânicos da extrema-direita continuam ativos o tempo todo, sempre replicando as ideias deles, mesmo que sejam ideias de não acontecimento, não operacionais, ideias que simplesmente buscam imobilizar o país em todas as frentes, impedir os avanços, seja no campo moral, seja no campo institucional, seja no campo econômico, enfim. A ideia é sempre da anomia, do desestímulo, de não fazer com que as coisas aconteçam. E é por isso que nós estamos com esse problema enorme nas mãos, porque a esquerda, que deveria estar fazendo esse papel, se recusa a fazer. Além disso, o grande problema é que não há retórica do presidente Lula que se sustente quando ele faz o discurso do acirramento com a extrema-direita, com o que eles chamam aí de polarização, mas ele fica só na garganta. Quando as pessoas veem aqui na prática, o governo sempre toma o lado da classe dominante para depois negociar algumas migalhas para o povo. Porque é exatamente isso que, mais uma vez, vem acontecendo durante o governo Lula. Existe um pensador urbano, chamado Pensador das Ruas, acho que alguns devem conhecer, o Eduardo Marinho, que acho que ele fez a melhor definição do Lula e da extrema-direita. Ele compara o Lula ele costuma comparar o Lula ao feitor bonzinho, o feitor que vai chamar o dono da fazenda e vai falar: não, vamos dar uma comida melhor, não vamos pegar tanto no pé do cara, forçar ele a trabalhar até morrer, vamos garantir que ele tem o mínimo para poder comer, para poder vestir. Mas, entretanto, ele continua sendo um feitor, ele continua colocando os interesses do patrão acima dos interesses daquele que está lá na lida. E é por essa que é o papel contra-revolucionário do Lula. E não adianta ele fazer todo o discurso de enfrentamento, quando as medidas do governo, elas não fazem esse enfrentamento. Quando o Haddad está ali para garantir o equilíbrio fiscal, para garantir que os super ricos continuem ganhando juros e juros nas costas do Brasil, e não adianta fazer discurso contra o Campos Neto, quando o Lula já trocou quase a metade dos diretores do Banco Central, e a velocidade das mudanças continua sendo a conta-gotas. Porque só falta de trocar mais um, o Lula, entre aspas, tem a maioria, portanto não precisaria jogar na conta do Campos Neto toda a responsabilidade sobre a política que não avança de redução dos juros, que continuam sendo os maiores do mundo. Mas é sempre bom ter um vilão, assim como o Bolsonaro. Cada hora elegia um vilão diferente, uma hora era o comunismo, outra hora era a ditadura do STF.
para que as pessoas ficassem de olho no inimigo, em vez de olhar para aquilo que estava acontecendo. O mesmo jogo, infelizmente, acaba sendo feito pelo Lula, e é por isso que as pessoas não sentem essa melhora significativa que já vem acontecendo no país, mas chegando na vida delas. E é por isso que elas continuam desconfiando, porque inclusive foi isso que fez com que a esquerda perdesse o apoio popular lá atrás com a Dilma. Nós votamos, foi numa disputa muito dura entre a Dilma e o Aécio, votou-se num projeto desenvolvimentista de país, e depois de eleita, a primeira coisa que a Dilma fez foi fazer concessões para o sistema financeiro via o Joaquim Levy, ou seja, traiu aqueles que confiaram nela para fazer acordos com aqueles que nunca votariam nela. E o que aconteceu? Perdeu sua base de apoio popular, porque o povo se sentiu traído, e aí quando foi correr atrás dos lobos, os lobos estavam ali comendo seus calcanhares. E desde então a esquerda, as pessoas continuam olhando com desconfiança para a esquerda, e com certa razão, porque sempre que a gente olha, a defesa nunca é visceral dos interesses da maioria, mas é sempre numa conciliação que vai defender na prática os interesses da classe dominante. Veja, por exemplo, essa polêmica que está acontecendo em relação à mudança trabalhista, criar uma regra especial para os trabalhadores de aplicativo, que no primeiro momento eu até senti um certo entusiasmo, que olha, se os caras não têm direito nenhum, pelo menos são criados alguns direitos. Mas depois você para e reflete e vê que o que o Lula estava apresentando é uma coisa nojenta, abissal, de que é criar o trabalhador de segunda categoria. Ou todos os trabalhadores têm os mesmos direitos, ou nenhum tem. Aliás, boa parte desse ressentimento das pessoas com os direitos trabalhistas, com a Previdência, é justamente por conta disso, porque houve uma mudança daquele padrão que nós tínhamos. Boa parte desse ressentimento das pessoas com os direitos trabalhistas, com a Previdência, é justamente por conta disso, porque houve uma mudança daquele padrão que nós tínhamos para garantir que todos tivessem a mesma qualidade de direitos e garantias, e não essa coisa abissal, asquerosa que foi proposta do meio trabalhador, que foi proposto aí para resolver os problemas não do trabalhador dos aplicativos, mas para resolver principalmente os problemas trabalhistas que se acumulam contra essas empresas exploradoras do modelo de capitalismo de plataforma, que conseguiram a proeza de transferir até a responsabilidade pela obtenção e manutenção dos meios de produção aos trabalhadores, e ainda assim ficam com o grosso de todo o lucro nas suas mãos, explorando a pessoa até o último sem nenhuma oportunidade, criando vácuos de poder por conta do trabalho intermitente, onde a pessoa cria a ilusão de que, olha, eu trabalho a hora que eu quero, como se ela não trabalhasse mediante o seu boleto, que fica o tempo todo lhe pressionando, e aí o cara fica pressionado pelo boleto, acaba trabalhando horas e horas a mais, praticamente todo dia, vive em função dessa situação, e quando ocorre um acidente, cai na necropolítica. Nós vimos 2 casos recentemente, curiosamente, envolvendo 2 postes, um em São Paulo e um outro no Mato Grosso do Sul, onde as 2 situações, esses motoristas abastados, que não precisaram trabalhar, você caiu no conto de que se você trabalhar muito, você melhora de vida. Pois é, 2 que estavam acreditando nessa situação, um senhor de 52 anos, aqui em São Paulo, que estava trabalhando de madrugada de Uber, acabou sendo arrebentado por um playboy numa Porsche, que simplesmente saiu, largou ele abandonado lá e sequer foi preso. Afinal, se você tem dinheiro, você não fica preso no capitalismo. E na outra situação, no Mato Grosso, foi um entregador de aplicativos de comida que foi atropelado na sua moto. Em ambos os casos, as famílias ficaram desamparadas. Essas empresas de aplicativos sequer vão indenizar essas famílias para a perda substancial que elas tiveram, ou elas não terão resguardo nenhum. Até o patrimônio pouco que essas famílias tinham, um carro e uma moto, foram destruídos durante essa operação inteira, e fica por isso mesmo. E aí vem o governo e oferece algo que é muito pior, oferece
oferece uma alternativa de subtrabalhador para essas pessoas. E pasmem, quando você vai lendo as entrelinhas, o governo do Partido dos Trabalhadores, em vez de defender o trabalhador, está defendendo na planilha o empregador, o pseudo-empregador, porque não assume a responsabilidade de empregador, e ele faz uma divisão da hora do trabalho, que é assim, 24 dos R$ 32 que ele define como pagamento pela hora de trabalho, no trabalho por aplicativo de veículos, 24 é para manutenção do veículo, gasolina, manutenção, depreciação do bem, e os outros R$ 8 seriam a remuneração, entre aspas, pelo trabalho. E por que eu digo que é entre aspas? Porque no capitalismo, quando você investe no meio de produção, você tem que obter lucro naquele meio de produção que você investiu. Ou seja, você alugou o carro para o serviço e você não ganha nada. Você garante a manutenção e você não ganha nada. E o que acontece? Esses R$ 8 deveriam ser para reparação disso e portanto, deixou de fora o essencial, o pagamento pelo serviço do motorista. Pois é, na proposta do governo, que deveria ser dos trabalhadores, o pagamento pelo trabalho ficou de fora para garantir maior rentabilidade para as grandes empresas e principalmente para que eles possam se omitir, sair fora das milhares de ações que eles estão perdendo na justiça por conta de causas trabalhistas. E é por isso que eu insisto na tese de que a esquerda precisa parar de desistir, precisa parar de fazer concessões, porque nós somos a maioria. E por que nós não somos a maioria totalizada dos mais de 90%? Porque boa parte daqueles que apoiam a extrema-direita não sentem confiança na esquerda. A esquerda está sempre propondo coisas que ela mesma não fia. Vamos para cima e na hora H senta e negocia e abre mão de tudo. E isso o cara está careca de ver que está sendo passado para trás. E é por isso que se a gente quer realmente ter um mundo melhor, um mundo onde as riquezas sejam melhor divididas, cheguem a todos. Para vocês terem uma ideia, o professor Ladislau Dalbor, um dos maiores economistas do país, mesmo durante a pandemia, fez um apanhado de toda a riqueza gerada no país e chegou a um cálculo de que cada família, mesmo diante daquelas condições de dificuldade de locomoção e outras situações por conta da pandemia, ainda gerou condições para pagar cerca de R$ 13 mil para cada família. Se cada família tivesse ganhando esses R$ 13 mil, logicamente todos teriam uma vida com muito maior conforto. Mas olha para a sua família, você está realmente ganhando esses R$ 13 mil? Se a sua família está ganhando 3, significa que alguém está ficando com 10. Se a sua família ganha um pouco melhor e está ficando com 10, alguém está ficando com 3. Está sempre alguém ficando com uma parte daquilo que é seu, mas a gente fica naquela ilusão de que um dia serei explorador também, então não vou abrir mão. A gente cai nessa filosofia das novelas que vendem uma ideia de que do dia para a noite, aquele coitadinho que vem acaba com balaio de coxinha nas costas vai se tornar o grande empresário do ramo alimentício do Brasil. A gente cai nessa conversa mole e fica acreditando nessas coisas, dando a nossa vida, expondo a nossa, destruindo todo o nosso tempo, que é a única coisa que realmente é nossa, para nada, numa vã ilusão, porque lá na frente, quando você começa a melhorar, o capitalismo sempre dá um jeito de te torar. Se você montar um negócio exclusivo que começa a crescer, os concorrentes, quando verem que você começa a fazer sombra, os grandes concorrentes vão fazer duas situações. Ou eles vão chegar e comprar o seu negócio, ou então eles vão quebrar o seu negócio. E não adianta você achar que será diferente, porque essa bondade, essa mão invisível do mercado que o Adam Smith sonhava, ela não existe. Essa mão invisível, ela está sempre enfiando a mão dentro do seu bolso. E cabe à esquerda fazer esse papel, porque a direita precisa do povo ignorantizado, precisa do povo cada vez mais gadizado, cada vez mais burro, para poder explorar ao bel prazer do momento que quiser. E não pode ser com essa anomia da esquerda acomodada. Ganhamos lá, o que o Lula vai mandar a gente fazer agora? Na minha cidade a extrema-direita tomou conta, não tem o que eu possa fazer. Mentira,
Isso é preguiça sua, isso é falta de boa vontade daqueles. E se a esquerda institucionalizada não está a fim de fazer, que façamos nós, que criemos os novos intelectuais orgânicos para ocupar esse espaço e apresentar novas alternativas de poder. É preciso que a gente tenha muito claro quem são os nossos inimigos e quem são os nossos aliados. Rememorando a questão do Moro. O Moro é um lesa-pátria que sabotou o país de todas as formas possíveis. E manter esse cara como senador, com todas as benesses de senador, inclusive para que ele não responda na justiça, é um atentado contra o nosso país. E se tem gente da esquerda que prefere ficar fazendo acordinhos de bastidores, essas pessoas deveriam ser vomitadas. Até porque Jesus já lembrava, né? Ou quente ou morno, ou frio, o morno a gente vomita. Chega de gente morna, principalmente na esquerda. Nós não conseguiremos o mundo que nós precisamos para todos com essas negociações, com essa maneira de trabalhar o mundo como se fosse uma situação como se fosse simplesmente fazendo concessões com os exploradores. Eles nunca fazem concessões. Olha lá o Netanyahu passando por cima de uma população inteira, massacrando gente indefesa, crianças, idosos, mulheres, alegando que é uma guerra onde um está ali com todas as armas disponíveis e o outro não tem nada, está ali só com a sua vida e ainda fragilizada por conta da fome, da sede, da falta de remédios, da falta de habitação que eles foram lá e destruíram. Então, se a gente não começar a entender de que lado a gente está e começar a reagir e não aprender com a direita a ter esse comportamento de resistir, principalmente nos momentos mais difíceis e na hora que chega no poder, não cair na tentação, como sempre acontece, vem acontecendo nesses governos de concessão contra-revolucionários, a gente sempre vai perder, porque as pessoas se matam para garantir essa vitória e chega ali, é um pouquinho melhor só. Foi isso que aconteceu em 2013. As pessoas tinham melhorado de vida financeiramente, tinham uma base de conforto, mas elas queriam mais. E a esquerda não soube enxergar isso daí, e a dona Dilma fez o quê? Mandou dar borrachada nas pessoas. Isso chega a um ponto que as pessoas não acreditam mais. E é isso que aconteceu. Então, se a gente quer resgatar esse país que está perdido para a extrema-direita, do tipo, foda-se tudo, perdão com a palavra, nós temos que alterar a maneira como a gente vem trabalhando. Eu agradeço a presença de todos, peço que compartilhem essa live com mais pessoas, participem, mandem suas perguntas. Das próximas vezes eu vou tentar estar mais vezes aqui, daqui para frente, e porque eu acho necessário que a gente mantenha esse diálogo, a gente possa construir um país onde de pessoas que realmente querem o melhor para todos, e não só dessa maneira mesquinha, que a única coisa que faz é piorar a vida de todos, inclusive daqueles que pensam serem os maiores beneficiados, que continuam tão escravos do sistema quanto aquele que está na ponta. Uma boa noite para todos, que a paz esteja com todos vocês.